irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário ou até puxar um pouquinho da biografia de Baruque. Então nós vamos ler aqui em Jeremias capítulo 32, no versículo 12, e diz assim: E dei o alto da compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Aqui nós vemos, irmãos, nessa passagem bíblica, quando está fazendo a menção de Baruque, qual que quando se faz essa menção aqui, é porque Deus mandou Jeremias comprar terras. Então aqui ele faz menção que deu, o alto da compra, ou seja, o valor da compra para Baruque, que era o seu secretário. Nós percebemos, irmãos, que alguns até dizem que Baruque ele era o escriba de Jeremias. Tudo aquilo que Jeremias fazia, ele anotava, ou seja, alguns dizem até que Jeremias não escreveu, não de autoria, o caso na fala, mas quem escreveu o seu livro foi Baruque. Isso aí é coisas históricas, mas nós percebemos que Baruque sempre esteve perto de Jeremias, apesar que nós vamos fazer menção de Baruque mais um pouco à frente. Mas o que nós percebemos é que Deus permite que Baruque ajude Jeremias. E nós percebemos, irmãos, que Baruque ele foi fiel a Jeremias. Ele foi um homem que, apesar de todos estarem contra Jeremias naquele momento, mas Baruque ele foi a favor de Jeremias. Ele era o homem que estava ao lado de Jeremias. Tem um dado aqui, irmãos, que eu queria ler rapidinho para puxar uma biografia acerca de Baruque. E diz assim: Baruque era escriba e também o escriba do profeta Jeremias. É aquilo que nós dizemos. E ele proveniente de uma família rica. Então aqui vai dizer que ele era de uma família rica e poderosa da Judéia. Seu avô era governador em Jerusalém sob o domínio do rei Josias, ou seja, antes disso acontecer. E seu irmão Seraías, o responsável pelo acampamento do rei Zedequias. Baruque poderia ter uma importante carreira no serviço público, mas ele a sacrificou para servir Jeremias. Então, meus irmãos, aqui os dados históricos puxando, vai dizer que Baruque era de família nobre, era de família rica. Os seus parentes, eles eram muito influentes, acerca da política no governo ou até mesmo do reinado dos reis daquele momento. Então nós percebemos que Baruque tinha todas as oportunidades para poder se lançar em algum cargo público, e sendo assim poder ter uma fonte de renda, porque eu acredito que com Jeremias provavelmente não tinha tantas condições, mas ele deixa isso para ficar com Jeremias, E Baruque poderia ter uma importante carreira no serviço público, como nós dizemos, mas ele sacrificou a sua vida para servir Jeremias, ou seja, ele doou a sua vida na causa a qual Jeremias estava defendendo, ou seja, Deus mandando Jeremias pregar a palavra de juízo para o povo. Baruque estava com Jeremias para ajudá-lo nessa incumbência, podendo escrever, e é melhor dois do que um. Mas Baruque ele ajudou Jeremias a realizar muitas coisas acerca das profecias, ele anotou, e nós vemos aqui, em 605 a.C., ele registrou todas as profecias de Jeremias, e quando o rei Joaquim baniu Jeremias do templo, Baruque leu todas as profecias para o povo à porta do templo. Então, Jeremias tinha sido banido, mas o Baruque aqui, ele leu a profecia de Jeremias. Quem foi banido foi Jeremias, não a profecia. Então, Jeremias manda ele escrever, ele escreve e ele vai na porta do templo para ler o juízo que Deus estava trazendo para o povo, que o povo viria a sofrer por causa dos seus pecados. E a seguir ele leu para Joaquim, mas o rei queimou o rolo inteiro pedaço a pedaço à medida que era lido. Jeremias e Baruque a seguir reescreveram as profecias e a expandiram. É aquela passagem de Jeremias 36, quando ele vai e lê para o rei Joaquim acerca dos juízos de Deus. O rei Joaquim corta, pica vamos dizer assim, o pergaminho e lança no fogo. Então nós vemos aqui que depois ainda Deus dá muito mais conteúdo para Jeremias. E quem escreve, tudo indica, Baruque. Baruque não escreveu o livro todo de Jeremias, como nós estamos falando, mas estudiosos acreditam a ele uma parte relevante dele.
O capítulo 45 indica que Jeremias teve compaixão do desânimo de Baruque, quanto as profecias foram rejeitadas pelo povo de Judá, né? Então nós vemos que, é lógico, meus irmãos, com certeza, às vezes as pessoas ficam desanimadas. Imagina, né? Baruque trabalhando fielmente com Jeremias. Jeremias já era um cara mais experiente, apesar também que provavelmente teve o seu desânimo, mas era um camarada um profeta, que tinha relacionamento direto com Deus. Então, fica mais fácil para ele. Mas Baruque, né, ainda provavelmente um jovem, ele estava se apoiando em Jeremias. Mas vendo as circunstâncias, provavelmente até aqui diz que Jeremias teve compaixão de Baruque, porque ele estava desanimado. Então aqui, meus irmãos, não há registro do que aconteceu a Baruque, né? Nós não vamos ver o que exatamente aconteceu a Baruque. Mas a tradição diz que ele foi levado para o Egito juntamente com Jeremias. E depois não se fala mais de Baruque. Então nós percebemos, irmãos, que quando Deus chama Jeremias, né, nós vemos que sempre tem alguém para poder ajudar. Baruque foi um homem que ajudou Jeremias no ofício de profeta, escrevendo as profecias de Jeremias, e como nós vemos aqui, lendo na porta do templo. Quando Jeremias ele foi banido, né, de ficar próximo ali dos arredores de Jerusalém, perto do templo, Baruque não estava banido. Então ele foi lá e leu as profecias ao qual Jeremias tinha escrito. Então nós percebemos que Deus tem os seus meios. E, meus irmãos, quando a gente pega friamente, vai procurar quem era esse homem, nós percebemos, irmãos, que a maioria, ou todos os homens da Bíblia, sempre tiveram que renunciar a algo. Baruque teve que renunciar, né, uma influência da sua família, porque com certeza, né, como nós temos hoje o nepotismo, com certeza ele seria colocado lá para exercer algum ofício acerca da política, né? Então nós percebemos, irmãos, que Deus faz isso, dá oportunidade para quem ele quer para poder fazer algo. E outra coisa também, a questão de Baruque, é que Baruque ele tem um livro, alguns dizem apócrifos pelo fato de não estar na nossa Bíblia, mas outros dizem deuterocanônicos pelo fato de estar na Bíblia católica. Mas certo é, meus irmãos, que alguns dizem, né, tem esse livro mesmo, que é o livro de Baruque, onde ele vai registrar algumas coisas. Alguns dizem que o capítulo 6 do seu livro, ele não foi ele que escreveu. Mais para frente eu vou fazer um comentário, ou até um estudo mais aprofundado acerca disso, sem se alongar muito, mas uma coisa para nós entendermos melhor. Mas já de antemão, nós vemos que Baruque, ele, segundo alguns dizem, escreve esse livro acerca de algumas coisas que ele passou, que ele viveu, e acerca também de Jeremias. Então nós vemos que tem os seus registros sim, alguns registros a mais acerca daquilo que ele escreveu para Jeremias. Então, meus irmãos, guarde isso. Sempre quando Deus faz algo, nós temos que deixar, sempre quando Deus requer algo da nossa vida importante, nós temos que renunciar a alguma coisa. Para Baruque foi renunciar, né, o nepotismo, foi renunciar a influência que ele poderia ter juntamente com a sua família. Amém, irmãos? Fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um.